O terceiro setor surge no Brasil com as primeiras Santa Casas, lá em meados de 1500. E desde então evoluímos muito, buscando garantir direitos e transformar a realidade ao entorno. Para conseguir isso, as organizações precisam atuar junto com parceiros e captar recursos, tanto com empresas como com o poder público. Mas como alcançar essas parcerias e fazer acontecer? Olá, meu nome é Aline Seuane, eu sou diretora executiva do SEMAIS e no episódio de hoje do Descomplica Miroski, vamos conversar sobre o tema, o Miroski como instrumento para a democratização das parcerias. O Descomplica Miroski é uma iniciativa do SEMAIS para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. A plataforma Miroski, ação que é financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da ELO. Um dos objetivos do Miroski é a democratização das parcerias, permitindo que organizações de qualquer tamanho possam acessar os recursos públicos e executar projetos de interesse mútuo. Mas é preciso organização e adequação para poder participar dos editais de chamamento público. E para entender melhor como o Miroski contribui para que as organizações acessem parcerias que antes poderiam ser inalcançáveis, convidamos o Igor Ferrer, assessor para a incidência política da Caritas Brasileira e coordenador-geral da Ação Fortalecimento e Regionalização da Plataforma Miroski. Representa a Caritas Brasileira no Comitê Facilitador da Plataforma Miroski e faz a gestão do Fundo OSC para apoio a pequenas e médias organizações. Bem-vindo, Igor! Oi, Aline, um prazer estar aqui com vocês hoje. E para conversar com a gente, eu convido a Bruna Gonçalves, contadora, empreendedora social e mentora. Atua em contabilidade há 10 anos com foco no terceiro setor. Convido também a Núbia Ferreira, administradora e coordenadora administrativa na creche Caminho à Luz. E Luciana Bertolini, bacharel em serviço social, gerente sênior do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus e apaixonada com o trabalho que promove a garantia de direitos. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Olá para todos. Olá para todo mundo. É um prazer estar aqui. Agradecer ao SEMAIS pelo convite, que acho que a gente está trabalhando bastante tempo, tem um trabalho fantástico com o terceiro setor. E vai ser uma delícia bater esse papo com vocês. Olá, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui, conversando com pessoas entendedoras do assunto, sobre uma pauta tão interessante para o terceiro setor. Queria deixar minha gratidão, principalmente pelo SEMAIS, porque se hoje eu sou um pouco conhecedora do terceiro setor, foi pela formação que eu recebi na instituição. Escrever projetos não é a única habilidade necessária para conseguir parcerizar. Gestão institucional e transparência também é essencial para esse processo, para ambas as partes, já que a parceria não se faz apenas de organizações. Igor, eu vou começar esse bate-papo nosso fazendo uma pergunta bem complexa. Você acha que já caminhamos em direção a uma democratização real das parcerias com base no Miroski? Então, Aline, essa é uma boa pergunta. A gente já começa aquecendo para esse nosso bate-papo de hoje. Primeiro, eu gostaria até de trazer algumas informações para a gente refletir se o marco regulatório, se a implementação da Lei 13.019, ela já possibilitou essa facilitação também de acesso, contribuindo para a formação das parcerias, isso a nível tanto federal, estadual e municipal. Então, a gente sabe que a Lei 13.019, que regulamenta as parcerias entre o poder público, entre a administração pública, em suas diversas instâncias também, com as organizações da sociedade civil, ele teve seus prazos distintos de entrada em vigor, tanto para os estados quanto para os municípios também, sendo em 2016 para os estados e 2017 para os municípios. E aí a gente percebe que quase 4, 5 anos depois, a gente tem atualmente 555 municípios que possuem a regulamentação própria relacionada a essa contratualização com o poder público. E em relação aos estados, nós temos 19 estados das 27 unidades da federação que já têm sua própria regulamentação. Para implementar a Lei 13.019, é necessário ter uma regulamentação municipal ou uma regulamentação estadual?
não é necessário, tendo em vista que essa regulamentação já é uma regulamentação tanto federal, estadual e municipal, mas acaba que os estados, os municípios vão adotando as suas próprias regulamentações também, que se adequam à sua realidade e com as suas particularidades também, para que possa ter essa regra apropriada para a aplicação e para a contratualização com as organizações em seus territórios. Só que a gente vê também, Aline, que nesses últimos 4 anos, e aí eu acho muito difícil nós tratarmos desse tema da contratualização, da formação de parcerias entre as organizações da sociedade civil e o poder público, sem dizer também do contexto político que nós vivemos atualmente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir para poder pensar num caminho para a resposta à sua pergunta. Então, em 2018, nós temos a eleição, e a partir disso a gente tem um contexto político generalizado de criminalização das organizações, dos movimentos sociais também. Então, se a gente tinha anteriormente um fomento a essa relação próxima entre as organizações da sociedade civil com o poder público, a gente passa a ter esse cenário de criminalização que se opera pelo judiciário, pode se operar pelo legislativo, e aí pelo executivo a gente tem justamente uma cobrança, vamos dizer, em prestações de contas, uma rigorosidade para a efetivação das parcerias, quando a gente tem a Lei 13.019, que vem no sentido de descomplicar a efetivação dessas parcerias também. Então eu vejo que o cenário político que nós vivemos é um cenário extremamente adverso à atuação das organizações. E quando a gente fala que é adverso, quer dizer também a própria sustentabilidade dessas organizações e na busca pela própria mobilização de recursos, tanto para o fortalecimento institucional dessas organizações, mas também para a realização das suas atividades. E aí a gente vê tanto a criminalização de organizações da cultura, de movimentos indígenas, com os direitos humanos, de mulheres, e essa criminalização ela é generalizada e afeta diretamente a própria disponibilização de recursos para as parcerias, na medida em que o poder público, e aí seja a nível estadual, a nível municipal, a nível federal, acaba tendo uma menor alocação ali para essas parcerias, que, diga-se de passagem, muitas delas são o braço ali da realização do que seria uma função do poder público. A gente sabe que as organizações são ali essenciais na efetivação de políticas públicas também, e acaba que a gente não tem esse reconhecimento e os recursos se tornam cada vez mais escassos para conseguir ter a própria efetivação dessas políticas públicas através das organizações. E aí, até enquanto plataforma, a plataforma Miroski, um dos principais pontos que nós defendemos nas nossas formações, nas nossas atividades, é justamente o terceiro setor, como a gente vem falando, mas no primeiro lugar, porque sem o terceiro setor, sem as organizações da sociedade civil, o Estado ele estaria em completo caos, porque grande parte dessas políticas públicas são efetivadas pelas organizações. Então, tendo como base a importância, a necessidade das organizações para a efetivação de todas essas políticas de uma maneira generalizada. E aí, a partir disso, então, a gente pensando nesse contexto político, que a gente ainda tem uma dificuldade na própria efetivação, na utilização dos instrumentos que estão previstos para essas parcerias na Lei 13.019, tanto por parte do Estado quanto por parte das organizações. Mas hoje, já 5, 6 anos depois, a gente percebe que as organizações tiveram de se adaptar, elas tiveram de se organizar de acordo com as novas regulamentações que foram estabelecidas na 13.019 ou nos decretos também. E aí hoje a gente percebe que o Estado ainda não se adaptou. Então, o Estado não passou por esse processo de ter uma equipe com qualidade técnica para poder atender essas parcerias, para poder acompanhar essas parcerias e até para poder ter a compreensão de que, com a Lei 13.019, as organizações elas não são terceirizadas, elas não são prestadoras de serviço para o poder público, elas são parceiras dessa relação. E é muito importante que a gente tenha essa consciência das organizações enquanto parceiras do poder público,
porque muda totalmente a ótica do que a gente tinha enquanto relações estabelecidas entre o Estado e as organizações da sociedade civil. E aí, quando a gente tem os instrumentos previstos na Lei 13.019, as organizações elas são elevadas a essa condição de parceiras. E aí a gente vê principalmente essa dificuldade de aceitar que as organizações elas são parceiras desse projeto, dessas ações que estão sendo executadas. Isso é um fator que dificulta bastante, já vem toda a questão de uma burocracia que é muito grande também, que a gente percebe que não diminuiu a partir da Lei 13.019, quando deveria, porque a lei traz ali essa facilitação, mas o Estado, o poder público, muitas vezes, por falta dessa equipe técnica, com conhecimento sobre a Lei 13.019 também, acaba não tendo a facilitação que é necessária por parte do Estado. Então, hoje, Aline, eu vejo que as organizações têm cumprido o seu papel. E eu vou dizer que, claro, que a gente tem uma situação de desconhecimento também por parte das organizações da Lei 13.019, e aí, fazendo a propaganda da plataforma Miroski novamente, é parte do nosso trabalho realizar capacitações, formações, às vezes até tanto com as organizações e com o poder público envolvido também, que precisa atualmente mais dessas capacitações do que as próprias organizações da sociedade civil. E aí eu dou o exemplo das caravanas Miroski, que são atividades que a gente vai aos territórios para poder fazer formações com as organizações sobre essa agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil. E aí, a partir disso, eu jogo para o lado do Estado a dificuldade da gente ter a efetivação dessas parcerias. Da gente pensar as parcerias a partir do foco nos resultados que essa parceria pode trazer de uma maneira mais ampla, e não com foco apenas na prestação de contas, na execução das despesas, o que foi efetivamente gasto, que são culturas distintas e que o Estado ele precisa absorver toda essa nova dinâmica para que as organizações possam continuar tendo esse papel de parceiras e executando suas ações que a gente sabe que só trazem benefícios para a sociedade. Nossa, muito bacana essa fala. Quem está se preparando são as organizações. Isso que é impressionante, assim, porque no final das contas, quem participa de capacitação são as organizações. Quem promove são as organizações, mas quando o poder público promove, ele promove para as organizações. Ele raramente a gente vê uma promoção de capacitação para o próprio ente público. Eu queria que fosse falado um pouquinho mais sobre como fazer acontecer essa democratização do Miroski, uma vez que as instituições, muitas das vezes, elas não têm oportunidade de argumentação nas próprias cláusulas escritas que são entregues para a gente, os aditivos, os termos de parceria, e a gente tem muita dificuldade no dialogar para mudar uma cláusula. A instituição, por exemplo, nós temos um termo aditivo para ser assinado, que eu tenho um e-mail desde o dia 14 de setembro de 2021 não respondido pelo meu parceiro. E eu recebi uma notificação de que eu sou obrigada a assinar o termo de parceria. E eu falei, mas e as alterações que eu pedi na proposta de trabalho? É uma parceria, a parceria ela é de mão dupla, é uma via de mão dupla, né? Eu não tenho negociação, é assim. Então, assim, como fazer essa democratização ser efetivada na prática? Então, Luciano, essa é uma pergunta bem, bem complexa também, que não tem, acredito, uma resposta fácil para a gente poder dar, porque a gente entende que as organizações elas têm esse papel de parceiras, mas o Estado ele não tem essa compreensão. O que deve ser feito nesse caso para quando o Estado ele ainda continua com essa mesma percepção das organizações como prestadores de serviço, que é o caso que você coloca. O primeiro ponto que eu queria destacar é a compreensão de que o marco regulatório, o que é a Lei 13.019, ela deve ser vista como uma luta política das organizações. Ela deve ser vista como uma conquista das organizações, porque ela traz ali, se antes a gente não tinha instrumento nenhum, se a gente ficava totalmente à mercê do Estado, agora a gente tem já um regulamento aprovado, que está em vigor,
que determina quais são essas regras. A aprovação, ela é resultado de uma ampla mobilização política das organizações que se juntaram, independente do segmento de atuação, seja da cultura, da assistência social, da educação, em prol ali dessa agenda regulatória das próprias organizações na realização de suas parcerias. Então, a gente teve essa aprovação, mas após a aprovação tem justamente esse outro desafio, que continua como uma luta política. E aí eu coloco que essa não é uma questão que apenas a organização da Luciana está passando. Quantas será outras organizações que estão também tendo o mesmo tipo de dificuldades colocadas ali pelo Estado dentro dessas parcerias? Então a gente precisa continuar tendo essa compreensão de que é uma luta política a gente ser elevado a essa condição de parceiros, que a gente não pode desistir e não deve ser uma demanda, uma ação exclusivamente da organização da Luciana, mas a gente tem que ter essa conscientização que isso é de todas as organizações, para que a gente possa, então, com essa articulação das organizações, que é o que a plataforma busca fomentar também, começar a fazer uma pressão também no Estado para que a gente tenha respostas que sejam mais rápidas, porque de que adianta o governo, o poder público, impor ali várias regras, pedir várias prestações de contas, várias documentações, sendo que eles não têm também o pessoal que vai analisar toda essa documentação que eles estão nos pedindo. Então, assim, acaba sendo... Eles oneram bastante as organizações quando eles fazem pedidos, então, até das prestações de contas que a gente vê, que acabam sendo mensais, a cada 2 meses, 3 meses. Mas quando chega para o governo, quem que vai pegar toda essa documentação e vai avaliar, e vai analisar? Não tem, isso não é feito. Então, enquanto articulação, a gente tem de chamar para a secretaria, com outras organizações também, para dar um poder ali a mais para as organizações, para a gente tentar resolver esse tipo de situação. E aí, envolvendo. Quando a gente fala nessa mobilização, enquanto plataforma, a gente percebe que alguns estados têm também uma atuação que acaba sendo coordenada tanto com a OAB, tanto com a Defensoria Pública também, para que elas possam atuar ali em favor das próprias organizações, também pensando na própria implementação da Lei 13.019. Então, se a gente pensa em trazer outros atores para essa mobilização, para essa incidência política que precisa ser feita, para além de um projeto apenas que está sendo executado, a gente ganha força. E aí a gente pode ter a OAB, por exemplo, em vários estados eles têm a comissão do terceiro setor, que atua também ali junto com as organizações da sociedade civil, pensando nessa melhora, nesse aprimoramento desse ambiente institucional para a atuação das organizações e as próprias defensorias também. Então, a gente tem de ir em conjunto para conseguir essas alterações. E, por último, trazer também de que, a partir da Lei 13.019 e dessa condição de parceria, os gestores públicos eles também podem ser responsabilizados pelas parcerias, o que é um ponto extremamente importante quando a gente vai dizer sobre o rumo que essas parcerias estão tomando, porque todas elas vão passar depois por uma avaliação ali dos tribunais de contas. Então, assim, a gente tem de fazer essa incidência, sim, enquanto várias organizações, para que a gente consiga tentar mudar essa prática, esses costumes por parte do Estado, na efetivação dessas ações, dessas parcerias. Tem se falado muito da lei do SEBAS agora. Ela foi muito e virou lei complementar, então acaba aquela discussão se ela valia ou não. E a gente tem visto nas discussões, nos grupos, né, quem discutiu a lei, aquela coisa toda, falando-se disso, que isso pode ser um diferencial para quem vai participar de termos de parceria, fomento, tudo. Como se fosse uma prova de título, isso é um título a mais que eu tenho, então eu passo na frente das outras. Aí a gente voltaria um passo atrás. Concorda? Sim, concordo com você, Bruna, até porque não é necessário que a organização tenha a certificação, tenha o SEBAS, para que ela possa ter ali a contratualização, para que ela possa executar parcerias com o poder público. Então, se a gente pensa que, e aí vamos pensar na nova lei do SEBAS, o que está sendo discutida, seria sim um retrocesso
a gente pensar que teria de ter a certificação, na medida que a 13019 já traz ali os requisitos para que a organização possa ter essa contratualização. De fato, para as organizações de assistência social, saúde e educação, é interessante que se tenha o SEBAS, porque garante ali algumas isenções, garante também em relação a tributos específicos, mas para se tornar algo, um diferencial para se realizar as parcerias com o poder público, eu entendo que é um requisito que não cabe. A Lei 13019 já vem no sentido de facilitar, de desburocratizar, então a gente acaba criando um requisito a mais, sendo que as próprias organizações, se a gente diz de assistência social, já tem essa necessidade de estar inscritas nos próprios conselhos municipais de assistência social. Você exigir que a certificação ela seja incluída não é uma medida que eu acredito que dialogue com o que vem previsto na Lei 13019 de facilitação dessa realização das parcerias. Mesmo porque, hoje em dia, obter ou manter os SEBAS tá uma missão, assim, muito difícil. A gente percebe as devolutivas que se tem, né? 2, 3, 4 devolutivas até você conseguir chegar no ajuste final para a concessão ou não, né, da manutenção ou da concessão da certificação. Isso. E é um processo que tem se mostrado bem burocrático também para se conseguir a certificação, e também não é algo que se aplica ali quando a gente vai pensar na facilitação dessas parcerias a partir da Lei 13019. Eu só queria contextualizar primeiro, porque assim, eu sou muito nova nessa questão de parceria. A instituição que eu trabalho, ela já está na parceria há muito tempo, mas eu entrei em 2020, na pandemia. Igual o Igor falou, né, que tem os treinamentos, eu estou até participando do treinamento da plataforma Miros, que é aos sábados, porque lá na sua abertura você falou que as instituições têm dificuldade de entender, eu tenho muita dificuldade de entender a desburocratização, né, da lei, porque eu tenho conhecimento em administração, eu estudei um pouco de direito, mas é bem pouco. Então, assim, às vezes eu vejo essa dificuldade em entender a lei em si e conseguir aplicar ela no dia a dia. E uma coisa, até acho que foi a Luciana que falou, que eu vejo muito que o poder público ela encara a gente, as instituições, como o lado mais frágil da corda. Na hora de puxar, a gente tem que lutar muito para conseguir ter alguma coisa, né? Que eu não vejo que eles entendem que é uma parceria, eu ainda acho que eles estão na visão de um convênio, né? Eu mando, vocês obedecem. Como é que a gente faz para a instituição, que já existe há muito tempo, conseguir se adequar na lei? Porque a lei veio agora, a instituição aqui tem 50 anos, sabe? Então, nem tudo a gente consegue se adequar. Aqui, no meu caso, a prefeitura, ela pede que a gente faça adequações que a gente não consegue. Então, Núbia, o primeiro ponto é justamente a organização conseguir entender ali quais são essas adequações, o que precisa ser feito, desde o estatuto também, que precisa ser alterado, para que esteja em conformidade com a 13019 e para que ela esteja ali apta a poder celebrar as parcerias com as prefeituras e com os estados também. E aí, fazendo essas adequações, e aí parte para a realização de fato dessas parcerias. Então, a 13019 traz ali que são os termos de fomento, os termos de colaboração e de cooperação. Agora, quando a gente fala dos instrumentos da 13019, a ideia de se desburocratizar é justamente porque a gente tem os prazos ali que são para a própria prestação de contas, então a previsão de chamamento, agora a gente tem de ter o edital também determinando quais são os principais pontos, o que é esperado, diferente dos convênios, que acaba sendo muito mais uma relação política ali entre as organizações com o ente público. E aí ele traz os próprios papéis que cada um, tanto da organização quanto do poder público, deve ter, já prevendo como que vai ser esse processo desde o início, desde a formulação, seja então de uma política pública que começou a ser adotada pelas organizações, com os instrumentos do termo de fomento, ou então de algo que já vem sendo executado pelo poder público, com os termos de colaboração. E a partir disso, as adequações elas precisam ser acompanhadas também, tanto com o advogado, com a contabilidade da organização, que é importante que conheça o que diz ali a Lei 13019 para que se faça essa adequação. E aí, novamente, aqui eu coloco que em alguns estados a defensoria ela tem se colocado nesse papel de apoio para fazer essas alterações também. E lembrando também que aí no caso de Belo Horizonte existe o Confoco,
BH, o Conselho de Fomento e Colaboração, que acaba sendo um ator relevante para dentro da implementação da Lei 13.019, na garantia, na revisão dos próprios editais, que já havia alguns documentos que tem do próprio Confoco, de orientação também de como essa adequação das organizações precisa acontecer para que elas possam estar de acordo com o que diz a 13.019. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco a respeito de como a lei poderia nos auxiliar na desburocratização do acesso a recursos já garantidos pela instituição, através da participação e captação de recursos via editais. Hoje, por exemplo, nós estamos entregando, né, um termo de um recurso captado em 2017. Só agora a instituição está conseguindo ter acesso a esse recurso. A proposta que foi feita no projeto apresentado em 2017, eu não consigo executar com o recurso que eu vou receber hoje. E aí? Então, Luciano, o que a gente vê que precisa acontecer? Tem de ter um ajuste no plano de trabalho, justamente em função dessa nova situação. A Lei 13.019 dispõe sobre essa questão da necessidade de autorização dos próprios planos de trabalho também. Mais recentemente, a gente tem, inclusive, a Lei 14.215, que regulamenta a realização das parcerias durante o período da pandemia. Isso precisa ser adequado e ajustado a essa nova realidade que se vive. Infelizmente, a gente não tem, e volta nesse ponto, de que acaba prejudicando a própria sustentabilidade das organizações, a entrega que essas organizações proporcionam para a sociedade de uma maneira geral, com essa falta dos recursos que já estão garantidos ali via os fundos. E quem que é prejudicado ao final? É a própria sociedade de uma maneira geral, que não tem acesso à realização dessas atividades que estão ali previstas. E como que isso vai impactar essa população que seria beneficiária dessas ações também? Então, a gente precisa, e aí no caso dessa organização, o plano de trabalho precisa ser revisto, precisa ter a revisão do orçamento também, para que se possa adequar a essa nova realidade. Quando a gente fala do plano de trabalho, revisar inclusive as metas que foram pensadas para essa parceria, que já não condizem mais com a realidade e nem com o que é possível de executar nesse momento. O grande desafio de vocês, né, Lu, é o objeto da parceria, que, se eu não me engano, é a compra do veículo, não é? Justamente, é o projeto 60 na Janelinha. Foi feito um projeto para a gente poder fazer a aquisição, né, de um carro maior, e hoje eu consigo comprar um carro de passeio e REC, por causa da morosidade do meu parceiro na entrega de um recurso captado pela própria instituição. O grande desafio é não poder alterar o objeto do plano de trabalho, porque foi o objeto da proposta aprovada pelo Conselho na época do chamamento público. Então, você ainda tem uma dificuldade maior, porque o marco regulatório ainda traz essa possibilidade de você readequar essas metas, mas não o objeto. Você entende isso também, Igor, assim, que realmente o objeto é algo que, a partir do momento que você tem essa captação, que você tem a aprovação prévia dessa proposta no chamamento público, não é passível de alteração? A instituição, ela tem que ficar à espera, né, do poder público, do meu parceiro, repassar esse recurso garantido pela própria instituição quando ele quiser. Então, assim, deveria-se ter um mecanismo de lei mesmo para que se tivesse prazos. Nós não temos prazo para as coisas, prazo para fazer uma prestação de contas, prazo para tantas outras coisas, né? Prazo para assinar um aditivo que você tem que assinar e não tem como se discutir a respeito. E aí? O dinheiro das instituições fica rendendo, e a gente não recebe um centavo desse rendimento. Então, assim, eu acho que a gente tem muito ainda que avançar, muito ainda o que caminhar juntos. Hoje, trabalhando com 3 parcerias de acolhimentos distintos, porque hoje eu trabalho com a parceria de acolhimento para idoso, acolhimento para pessoas com deficiência, adultos e para crianças deficientes, e eu consigo ver o quanto a rede do idoso está anos-luz à frente das parcerias de acolhimento para pessoa com deficiência, nós somos praticamente a única instituição em BH, quanto para o acolhimento para crianças com deficiência. Haja vista que houve um ajuste na per capita para as ILPIs, não houve ajuste para o mesmo perfil de acolhimento para criança, adolescente e adulto com deficiência. De fato, essa situação que a Luciana traz
infelizmente, é uma situação recorrente que a gente vê justamente no repasse de recursos que são captados pelas próprias organizações que são transferidos pelo fundo, e que a gente vê que pela morosidade, pela própria burocracia também interna dentro do poder público, esse recurso demora muito tempo para chegar para as organizações. E aí, concordando com a Aline, deveria sim ser possível a gente poder alterar e pensar nessa alteração do próprio objeto, já que a parceria que vai ser executada em 2022, ela não necessariamente, o objeto vai ser o mesmo do que foi previsto 4, 5 anos atrás, em 2017. Então, assim, vocês precisavam para uma ação que era daquele momento, que também tinha aquela necessidade, pode ser que hoje, em 2022, as necessidades que se tem através dessa parceria sejam outras também. Então, por que não pensar? Claro que, como a 13019, ela permite ali as adequações, tanto no plano de trabalho, nas metas, no resultado, mas ainda fica essa questão do objeto, mas fica mais como uma reflexão, acho que um dificultante mesmo para a execução dessas parcerias, a impossibilidade de a gente fazer essa alteração, e aí por que a gente tem essa dificuldade? Justamente pela burocracia do próprio poder público em reconhecer, em dar início a essas parcerias com as organizações. Então, novamente, acaba prejudicando a sociedade de uma maneira geral. Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque parece que a dor de todo mundo é a mesma. Eu estou com 2 casos aqui bem bizarros, que um é a pessoa querendo que a instituição mude o estatuto por conta daquela cláusula de extinção, tá do jeito que está na 3019, e eles querem que esteja igual com a lei da UCIP, a 9790. Então, a dor de todo mundo parece que é essa, Igor. Assim, as instituições estão se profissionalizando, mas o poder público não está. Tem hora que a gente manda uma prestação de contas e volta com questionamentos repetidos, algumas vezes, com pontos que está muito claro na lei. Entendeu? Então, assim, a gente faz um trabalho gigante do lado de cá, mas a gente não tem retorno do lado de lá. Essa questão da alteração, então, assim, fica justamente essa problemática de deve estar palavra por palavra igual o que tem na 13019, ou se a gente tem uma redação semelhante. E aí volta no ponto da gente precisar até ter esse alinhamento, essa capacitação do poder público também, para entender o que diz a 13019. Porque, assim, a gente tem casos, e aí, vamos dizer, da organização que tem atuação em mais de um estado, que vários estados aceitam o estatuto da maneira que está, ainda que esteja com uma palavra ou outra diferente, e um apenas começa a criar empecilhos ali para efetivação da parceria por problemas no estatuto. E aí, no caso, é moroso para as organizações, se a gente para pensar, que uma adequação a um estatuto, a gente precisa fazer o quê? Vai ter que chamar uma assembleia geral com essa finalidade, você vai ter que mobilizar também todos os associados, as associadas para participarem. Aí tem os gastos justamente com cartório, isso para a gente não entrar nem no mérito, que cada cartório tem a sua própria compreensão também, a gente precisa ter esse alinhamento também internamente ao poder público para que se está ali, se vários ali estão aceitando também, se está de acordo, e estar de acordo não é necessariamente estar palavra por palavra de acordo, que isso possa ser aceitado para as parcerias. E aí também envolver tanto o Ministério Público, isso pode ser um caso também de própria criminalização burocrática das organizações, operacionalizado ali pelo Poder Municipal, na medida que ele está criando ali dificuldades que não se respaldam na legislação. Então, assim, de que maneira que essas organizações estão sendo institucionalmente criminalizadas devido a essa burocracia que é exigida pelo poder público na realização dessas parcerias. E aí um outro ponto que você traz também, Bruna, justamente em relação à lei de OCIP. A organização, ela não precisa ter a qualificação de OCIP para ela poder celebrar parceria com o poder público. Claro, então, enquanto ela é OCIP, ela tem acesso ali a alguns benefícios também, mas que não deve ser considerado como requisito, do mesmo jeito que com o SEBAS, para a efetivação dessas parcerias. Isso não é requisito, não está previsto na 13019, que é o instrumento que regulamenta essas parcerias. Então, é um absurdo que eles façam essa exigência. Parece que a gente tem um problema que as crenças e conhecimento de quem pega para julgar a parceria.
O que ele acredita que é verdade, ele leva aquilo para a parceria toda e quer exigir. Aí a outra questão que a gente, nas associações, que eu tenho percebido também, é porque a gente começa a parceria do chamamento, do edital. A prestação de contas começa com o edital, que a gente precisa ver se ele realmente se encaixa na 13019. A gente também vê editais que a prefeitura copiou e colou e tem coisas absurdas. A gente só percebe que não teve essa alteração da mentalidade ali, de foco nos resultados. Tem sentido continuar exigindo vários desses documentos, vários desses requisitos que são colocados, sendo que para o próprio poder público fazer toda essa análise é algo que não consegue ser feito também. Então, de que maneira isso acaba sendo um empecilho para a própria realização das parcerias? Tem muita gente que tem dificuldade ainda de desgarrar do convênio, né? Foram tantos anos utilizando uma lei que nem nasceu e nem foi adaptada de forma real para as organizações, foi tudo ali no meio na gambiarra, e ainda assim as pessoas têm dificuldade de desgarrar dos convênios. E aí, quando vocês falam de certificações, SEBAS e OCIP, com a lei do marco regulatório, a gente teve também aquela novidade que foi a revogação do título de utilidade pública, que era um documento muitas vezes solicitado pelo poder público para conseguir fazer parceria, que é vinculado ao poder público. Afinal de contas, você tem que pedir um favor para alguém ali do poder público, você tem que ter uma influência para conseguir um título que te permitiria conseguir uma parceria. A lei também revoga isso a nível federal e conseguiu aí também movimentar, e movimentou os municípios, alguns estados, mas principalmente os municípios. Belo Horizonte é um exemplo disso, que foi revogada também a lei municipal, com essa intenção de acabar com essa exigência que faz exatamente o oposto do propósito da lei. A gente está falando aqui de democratização, e isso é um potencial imenso de alcançar organizações que não tinham parcerias por conta disso. Assim, você acha que, a nível Brasil, Igor, você vê que esse é um tipo de movimento que aconteceu, de fato, de se deixar um pouco desses títulos, pelo menos durante esse período que a gente estava ali entre 2014 até, talvez, essa volta dessa discussão de SEBAS e esse retorno dessa titulação, assim, pelo menos durante um período, você acha que a gente conseguiu dar uma avançada nessa desburocratização em relação aos títulos? Eu acredito que sim, Aline. Justamente com a 13019, a gente tem ali a extinção do título de utilidade pública federal, o que já é um avanço, já é uma conquista a gente ter também a possibilidade de fazer, e aí respaldado na 13019, de a celebração dessas parcerias sem a necessidade de a gente ter todas essas titulações. Só que acaba que, novamente, o poder público age muitas vezes contra o que diz a própria 13019. Então, eu entendo que a gente teve, sim, êxito, mas precisa ser compreendido como uma luta das organizações, essa luta política que eu falava, de continuar se articulando para o fim da utilidade pública, tanto municipal também, tanto estadual. Em relação à exigência de certificações, a gente tem de se manter contra, porque não faz sentido a gente ter todas essas exigências quando a lei vem no sentido de desburocratizar, de pensar na democratização do acesso a essas parcerias. As associações vão exatamente no poder público não consegue chegar ou não quer ir. Então, deveria existir uma mobilização nacional das associações para assumirem o lugar que elas representam. Eu acho que a gente não tem muito essa visão. A gente fica muito vítima do Estado, porque a gente se sente inferiorizado. Nas instituições que a gente atua aqui, eu tento colocar essa visão. Cara, vocês são fundamentais. Vocês são gigantes, vocês fazem isso, vocês fazem muita diferença em quem vocês acolhem, em quem vocês atendem. A 13019 deveria ter trago a desburocratização, mas deveria ter trago mais poder para as associações. E eu ainda não consigo ver isso, sabe? Eu acho muito burocrático, coisas muito simples. E a 13019, ela, na sua versão final, ela foi o que seria o mais ideal, o que era para as organizações? Não. Nas nossas capacitações, a gente sempre busca desmistificar que a Lei 13019 é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. A Lei 13019, ela é uma parte, mas ela é uma parte de um todo que é muito mais amplo do que apenas o que está ali na 1319, que
regulamenta um ponto específico da atuação das organizações, que é a celebração das parcerias com o poder público. Mas, além disso, o que a plataforma chama de Agenda Miroski, quando a gente fala um marco regulatório das organizações, ele contempla toda essa agenda, que essa agenda envolve tanto questões relacionadas à contratualização das organizações, quanto também a sustentabilidade das organizações, entendendo essa sustentabilidade tanto de um viés político, econômico, técnico também. Então, o econômico ligado ali à sustentabilidade financeira das organizações, a política com a relação que essas organizações elas estabelecem com seus parceiros também, e a técnica pensando na própria capacitação técnica das organizações, das suas equipes também. E, por último, relacionada à certificação, que envolve esse ambiente regulatório das organizações. Então, assim, quando a gente fala dessa agenda Miroski, do marco regulatório, é muito mais amplo do que o que está apenas na 13019. Então, a luta política das organizações, das OSCs, ela continua, porque a gente conseguiu ali ter uma parte que foi consolidada com a 13019, que é a parte da contratualização. E aí, durante a minha fala, vocês podem até perceber que eu busco não me referir a 13019 como o Miroski, por entender que o marco regulatório ele é muito mais amplo do que apenas o eixo da contratualização, que é a 13019. Só que essa nossa luta, ela continua na questão da certificação, para a gente acabar também com as titulações ali de utilidade pública estadual, municipal, como a gente falava, na sustentabilidade. A gente tem um projeto de reforma tributária que está sendo discutido atualmente no Congresso Nacional, e de que maneira que essa reforma tributária ela pensa na situação das organizações, na realidade das organizações também, e não é simplesmente a gente pensar que as organizações são igual a empresas, então qual é a porcentagem de imposto que nós pagamos, em razão também das próprias entregas que as organizações proporcionam para a sociedade, a própria responsabilidade social das organizações também. Então, tudo isso diz respeito a essa agenda regulatória das organizações. Então, essa questão sua, eu acho que ela diz muito mais respeito ali a essa outra parte, que ainda está em luta no dia a dia pelas organizações, que ainda precisa ser consolidado, que a gente ainda precisa avançar bastante também, para que a gente consiga buscar esses aperfeiçoamentos no ambiente regulatório para a atuação das OSCs. Eu acho que, resumindo, para mim, eu aprendi muito com o que o colega colocou hoje, que o marco regulatório, para mim, é a nossa luta diária, de cada dia, para se manter vivo nesse sistema. A lei é apenas uma ferramenta. Exatamente, Luciano. Então, a lei é a ferramenta que nós conseguimos aprovar para que, assim, a gente tenha segurança jurídica para a realização dessas parcerias. Porque antes disso, nem isso a gente tinha. Então, assim, quer dizer que agora é o mundo ideal? Não é o mundo ideal, mas a nossa luta é justamente pela implementação, pela garantia do que está na lei de ser implementado. E o que a gente percebe que é até mais difícil do que a própria aprovação da lei, esse processo. Esse é um processo que envolve os municípios, que envolve os estados, que envolve toda uma série de entes que precisam se adequar a essa legislação. Então, é um desafio muito maior, se a gente parar para pensar, do que só a aprovação da legislação, que agora é que colocá-la em prática, e por isso a gente precisa envolver e entender como é essa nossa luta diária das organizações. A lei é uma ferramenta, a lei não é a solução ainda. Inclusive porque o marco regulatório virou um nome, né, de marco regulatório, porque foi a luta que começou por um marco regulatório e, no final das contas, a gente acabou com uma fatia só do bolo, que foi as parcerias. Ainda assim, é melhor do que a gente já tinha. A gente tem que encarar o marco regulatório, Aline, como uma conquista diária. Essa questão do Miroski também acaba com aquele mito de que as associações tinham medo de acessar o dinheiro público, né? Então, ele cria regras. Eu conheço muita instituição que falava, não, público de jeito nenhum, porque você fica vulnerável, aquela coisa toda, não. É recurso nosso, então a gente tem que usar. E quem aplica melhor do que as organizações. Então, de certa forma, também ela acabou um pouquinho com esse mito, esse medo das organizações de fazer isso, de fazer parcerias. Pelo menos na nossa mão a gente sabe para onde está indo, né? Exatamente. E eu já escutei muito a questão assim, se eu pegar o dinheiro da prefeitura, eles vão querer mandar aqui dentro. E não é bem isso que acontece, né? Ainda mais com a lei que acontece, né?
A gente via muito, tanto nos convênios, quanto em outros formatos de parcerização, como o termo de parceria, o contrato de gestão, que o poder público invadia muito a organização, assim, fazia parte da administração da organização. Você tem visto esse tipo de movimento ou a gente realmente conseguiu, a instituição passa a ser realmente dona daquela ação, daquela execução com o marco regulatório? O simples fato dele não reconhecer esse nosso status de parceiros dessa relação, ele já está interferindo internamente nas nossas dinâmicas, na nossa organização, na medida que a gente vai ter de se adequar e as organizações acabam tendo de estar o tempo todo prestando informações, tendo esse contato, não um contato enquanto parceiros, enquanto o gestor público fazendo o monitoramento dessa parceria, mas sim numa perspectiva de criminalização das organizações também. A gente vê de que o contexto político não é favorável para as organizações. Então, assim, tanto a nível municipal, a nível estadual, essa é uma situação que é bastante recorrente, infelizmente, e que a gente precisa se unir novamente para garantir que mais essa situação também possa acabar, que as organizações elas efetivamente sejam livres para poder executar suas parcerias, cumprindo seu papel de parceiros do poder público. E aí, até pensando nos próprios desafios dessa implementação do MIROSC, o decreto tem a previsão da implantação dos CONFOCs, dos Conselhos de Fomento e Colaboração. Mas a gente vê que apenas 4 estados têm a previsão do CONFOCo estadual, que são os estados da Bahia, de Minas Gerais, Rondônia e Rio Grande do Sul, e apenas 3 dos 555 têm a previsão da implantação do CONFOCo municipal, que é Belo Horizonte, João Pessoa e Salvador. Dos estaduais, desses 4, apenas a Bahia foi a que conseguiu, que criou o CONFOCo, que implantou e que tomou posse também o CONFOCo. E aí a plataforma MIROSC também esteve bastante envolvida nesse processo de articulação. E enquanto os CONFOCos municipais, apenas o de Belo Horizonte, que no momento é existente, é operante. Então até a gente vê assim que, mesmo para o próprio Conselho de Fomento e Colaboração, ainda que a gente já tenha bastante regulamentações ao longo desses 5, 6 anos, mas se a gente pensa no Conselho de Fomento e Colaboração, no CONFOCo, essa regulamentação está muito longe ainda de ser implantada, da gente pensar num CONFOCo que seja nacional, como tem a previsão na legislação. Então fica também, eu acho que para todas e todos pensarmos justamente que as organizações que nós conhecemos, qual que é o papel delas de se envolver nessa luta para que a gente siga incidindo, pressionando o poder público nas suas 3 esferas, para que a gente, de fato, tenha mudanças que sejam favoráveis às organizações. E isso não pode ser um movimento que seja apenas de uma organização ou de outra, que é algo que vai interferir na realidade de todas elas. Então, precisa ter essa articulação que seja fortalecida para que a gente consiga fazer a diferença. E aí eu gostaria também de agradecer, Aline, o convite para participar aqui com o SEMAIS dessa produção de podcasts também e colocar a plataforma MIROSC à disposição também, convidar as organizações a se tornarem signatárias da plataforma, quem ainda não é, e também para poder ter acesso aos nossos materiais, as cartilhas que nós elaboramos, tem justamente sobre a continuidade das parcerias nesse momento de pandemia, com a Lei 14.215, e convidar para acompanhar pelo site www.plataformaosc.org.br. Lá nós temos publicações, cartilhas, manuais sobre essa agenda ampla do MIROSC, sobre todos esses eixos que eu comentei. A lei é apenas um passo na caminhada do reconhecimento da atuação das organizações e democratização do acesso aos recursos públicos. O MIROSC ainda não está pronto. Ele é uma luta diária das organizações e o poder público também precisa abraçar essa causa, que tem como resultado o desenvolvimento socioambiental e a garantia de direitos de todos. Muito obrigada, Igor, por conversar com a gente e também muito obrigada, Bruna, Núbia e Luciana, por nos ajudar a descomplicar um pouco mais o MIROSC. Queria agradecer pela oportunidade e falar que nós estamos sempre à disposição. Também gostaria de agradecer pelo convite, a gente aprendi muito, muito mesmo, ainda mais eu que sou nova nessa área de
organização do terceiro setor. Muito obrigada. Obrigada, Aline, obrigada a todos. Obrigada, Sebastião, pelo convite. Obrigada ao Igor pelo tempo dele, pelos esclarecimentos. Obrigada a todo mundo. E esse foi mais um episódio do podcast Descomplica Miroski, e teve como tema o Miroski como instrumento para a democratização das parcerias. Esse episódio foi gravado das nossas casas, por isso vocês irão ouvir o som da vida acontecendo em nossos lares. Novos episódios são publicados sempre às terças e quintas-feiras, durante os meses de março e abril de 2022. Assine o nosso canal Nossos Direitos no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast para receber o aviso dos novos episódios. Os programas são também publicados no nosso youtube.com/cmaismg. O podcast Descomplica Miroski é apresentado por mim, Aline Seuane, e contou com a colaboração de Ana Beatriz Ottoni, Edu Sá, Mariana Pimenta e Natália Moreira. O Descomplica Miroski é uma iniciativa do SEMAIS para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, Plataforma Miroski. Ação que é financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da Elo. Agradecemos a todas as pessoas participantes e que colaboraram para que a realização desse episódio fosse possível, e aos nossos parceiros que viabilizaram este projeto, que tem como objetivo contribuir para a implementação da Agenda Ampla do Miroski e aprimorar o ambiente político-legal e institucional para a atuação do terceiro setor. Agradecemos especialmente a você que nos escuta. Até o próximo episódio.